Giselle, uma obra mestra. Existe uma crítica social em Giselle? Giselle é a obra mestra absoluta, a que sintetiza de forma admirável todas as aspirações cênicas, técnicas e dramáticas, constituindo-se no ponto principal do repertório das grandes companhias até nossos dias. Várias personalidades importantes da época participaram de sua realização. O romantista e poeta francês Théophile Gautier, seu idealizador, apaixonado pela arte e pela pessoa da bailarina Carlotta Grisi, encontrou para ela um tema perfeito na obra da Alemanha do autor Heinrich Heine e no poema de Victor Hugo, Fantôme. A música de Adolphe Adam foi composta especificamente para a ocasião, uma novidade, porque até então os balés eram entreatos de óperas e as coreografias eram construídas em torno de fragmentos de óperas já existentes. A singularizada partitura de Adam permitiu outra inovação, a de identificar os personagens ou situações de momentos do balé com notas peculiares facilmente lembradas pelo público. Foi a esse recurso que se denominou Leitmotiv, melodia que conduz. Outra peculiaridade interessante é que, por meio das melodias, Adam tentou imitar a linguagem falada porque, inicialmente, se pretendia representar boa parte do enredo por meio da mímica somente, usando o resto do tempo com a dança propriamente dita. O primeiro pas de deux de Lois e Giselle, por exemplo, ainda que cheio de vivacidade com seus inúmeros balotês, é narrado pela pantomima. Com a ajuda do dramaturgo Julien-Henri Vernois de Saint-Georges, Gautier criou um libreto que se tornou imortal, que permite até hoje inúmeras leituras e interpretações dos personagens. Jean Corali e Jules Perrault criaram a coreografia. O maior destaque da protagonista é a cena da loucura, que exige uma excelente bailarina e atriz. Giselle recebera um colar de presente da princesa Bathilde, a verdadeira noiva de Albert, mas elas não sabem que amam o mesmo homem. Ao saber, de maneira inesperada, Giselle age violentamente. Tresloucada, ela atira longe o colar que recebera de Bathilde. Depois, debilitada, começa a lembrar dos tempos felizes. Tudo está embaralhado em sua cabeça. Onde estou? Quem sou? Ela tropeça. Está trôpega. Ela parece ter desistido da vida, escreve Gautier. No ato branco, as variações de Myrtha e das Willis combinam os efeitos dos voos e a leveza dos saltos típicos do período. É inaceitável cortar a primeira variação de saltos de Myrtha, seu voo, não através de fios, mas da técnica desenvolvida pelo balé,
porque a técnica em Gisele está totalmente a serviço de um tema e contribui para a estética do romantismo. Há uma coesão total. Atitudes e arabesque, poses da época romântica muito bem descritas por Carlo Blasi em seus tratados, se repetem ao longo de todo o ato. A obra foi vista pela primeira vez no Rio em 1849, interpretada por Ana Trabatoni e Eugênie Finard. A lenda das Willis foi amplamente usada por poetas brasileiros no século XIX. Gisele faz parte do Teatro Municipal do Rio de Janeiro desde 1951, em magnífica remontagem de Tatiana Lescova, apresentando inesquecíveis interpretações de artistas brasileiros. A remontagem de Lescova foi baseada na versão de Serge Liffard, mas infelizmente não foi preservada no repertório da companhia. Sob a luz pálida e brilhante da lua da meia-noite, Hilarion visita o túmulo de Gisele e lamenta sua morte. Enquanto ele chora, sinais das Willis começam a aparecer. Primeiro surgem os fogos fátuos, seguidos de Willis que passam voando. Hilarion sente medo e foge dali. Em vão, ele não conseguirá escapar. Justa ou injustamente, ele foi o escolhido para ser o vilão da história. As Willis se materializam. Mirta ordena-lhes que dancem, iniciando o ritual macabro que elas repetem a cada noite de lua cheia. Juntas elas saúdam a lua cheia e, dançando, espreitam sua próxima vítima. Mirta retorna e a dança começa a ficar mais agitada. Ela pressente a chegada de uma nova Willy, é Gisele. Ela será introduzida no ritual das novatas. Confusa, Gisele gira descontroladamente e desaparece. Mirta determina a saída de todas as Willis. Mas elas retornam. Descobriram Hilarion, que não consegue escapar daquele tormento. As Willis o encerram num círculo e o fazem dançar. Exausto, ele pede por sua vida a Mirta, mas ela é implacável e manda matá-lo. As Willis o lançam num pântano, decretando seu fim.
das raras sociedades exclusivamente femininas e autônomas, como as Willis ou as Amazonas, pode ter aberto caminho para um estilo de vida mais livre para as mulheres. As próprias bailarinas, embora fossem objeto do desejo masculino, tinham capacidade de dirigir a própria vida. Alheias à moral burguesa, elas foram alcançando uma autonomia econômica e social, graças sobretudo ao seu trabalho, representando uma opção possível de escapar à rígida divisão social para muitas jovens que vinham de famílias pobres. Não era incomum nas artes performáticas do século XIX apresentar situações que implicitamente contestam ou discutem os valores da sociedade vigente. Na resistência de Siegfried em se submeter a regras aristocráticas em O Lago dos Cisnes, podemos vislumbrar a contestação a esses valores. Porém, como as ações evocadas se situam em outro lugar da Europa, em um remoto passado medieval, o olhar do espectador acaba se distanciando da realidade em que ele está inserido, provocando a reação contrária do que seus autores teriam desejado. As Willis são mulheres mostradas como seres do mal, das quais Gisele se afasta graças à sua capacidade de perdoar. Gisele se mostra no segundo ato, condescendente com os problemas considerados tipicamente masculinos, como o adultério. Ao perdoar a traição de Albrecht, ela tacitamente aceita a regra social estabelecida. Determinados autores observam que as divisões de classe nem são questionadas no libreto. Desde o início fica claro que um nobre não se casará com uma camponesa porque isso arruinaria seu próprio poder, atribuído ao seu sangue azul e que justifica seu status. Poderíamos então entender que o personagem Hilarion, apesar da rudeza com que conta a Gisele a verdade, não pode ser visto como verdadeiro vilão? Gautier odiava Hilarion, esquecido de que o camponês é que falava a verdade. Gisele o rejeitara, mas ele é que a amava sinceramente. O encanto esquecido de Gisele foi trazido de volta pela delicada e frágil Anna Pávlova, de acordo com Tamara Karsavina, encontrando na protagonista um de seus maiores papéis. Ela ajudou, sem dúvida, a reviver o interesse por Gisele. Outra bailarina russa marcante reviveu o espectro do amor no palco da Ópera de Paris, Olga Spesitseva. Decididamente, os heróis românticos não podem abraçar seu ideal. As mulheres sonhadas e amadas são seres muito irreais, desencarnados. Não podem ser apreendidos, abraçados. A tradução mais perfeita desta imaterialidade, desta descorporalização, deve-se ao balé. Com seu longo tutu de musseline branca, a bailarina romântica é um espírito puro, uma alma errante, fugidia, sensação ampliada pela introdução à nova técnica coreográfica com os lifts, que sugerem ser a bailarina um ente transcendental na medida em que a elevam e fazem-na pousar sobre a superfície mínima da sapatilha de ponta, desafiando as leis da gravidade. Os arabesques exacerbam sua imaterialidade e sua natureza celestial. Os saltos, grandes ou pequenos, a transportam para longe da terra.
Lucien Petipa, um dos últimos grandes bailarinos da história da ópera daquele século, interpretou Albrecht, consolidando sua posição de estrela masculina da companhia, um dos poucos bailarinos que se firmaram como personalidade cênica numa época em que a dança foi predominantemente feminina. Quase um século mais tarde, Serge Liffard, maître de ballet da ópera, também era bailarino e coreógrafo. Depois de uma cuidadosa pesquisa em que resgatou o nome de Jules Perrault como coautor da coreografia de Giselle, Liffard reconquistou a grandeza da ópera quando apresentou o balé em 1932. Ele deu mais consistência a Albrecht, conferindo-lhe uma paixão que apaga as ambiguidades do personagem. Entre suas modificações está a entrada de Albrecht no segundo ato. Albrecht, anteriormente, entrava no palco correndo para o túmulo. Liffard adotou a lentidão e a sobriedade. Adotando uma atitude grave e nobre, ele consagrou a entrada portando uma capa com uma longa cauda e segurando um buquê de lírios brancos nos braços. Liffard atribuiu densidade psicológica e fascínio ao personagem e optou por um final trágico. A capa escura projetada para ele foi escolhida depois de serem vistos os designs esboçados por Alexandre Benoit. O pas de deux final do segundo ato entre Giselle e Albrecht é uma passagem de pura beleza. Os développés e os arabesques de Giselle, cujo corpo parece flutuar, são sustentados por um partner que dá a sensação de ter desaparecido, envolto que está pela névoa branca do tutu, refletindo o momento angustiado de Albrecht. Os coreógrafos Coral e Perrault teriam participado também, em alguma medida, de soluções relacionadas ao libreto. O cenógrafo Pierre Cicéry foi absolutamente sensível para captar o objetivo do espetáculo e traduzir o gosto do público da época. Carlotta Grisi consagrou-se como uma nova grande estrela da Ópera de Paris, a que reuniu em si as qualidades aparentemente opostas de Maria Taglioni e de Fanny Elssler, as grandes estrelas de então. A partir de Giselle, o balé romântico propriamente dito entrou em declínio, assim como a própria Ópera de Paris. As grandes estrelas haviam deixado a França, rumando para a Rússia. O último sucesso da época foi apresentado em Londres. O Pas de Quatre, 1845, com música de Cesare Poni e coreografia de Jules Perrault, reunindo as estrelas Maria Taglioni, Carlotta Grisi, Fanny Cerrito e a dinamarquesa Lucille Grahn. Se de todos os balés românticos Giselle é considerado o mais divino, é porque concentrou, de forma inteligente e sem fazer nada parecer dispensável, todos os ingredientes do romantismo.